campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos. Estamos aqui com muita alegria. Vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos fazer algumas reflexões em cima deste texto. Então, hoje nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, o item 16, que tem como título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quem ditou esta mensagem, este texto, foi Simeão, em Bordeaux, 1863, e que nos diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutem a palavra do Mestre, todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio. Abram os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou: uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos, mas são poucos aqueles que os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. Por isso, cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante cansado que sob a sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que pronunciam o mau tempo. Em vão ele pede para a árvore da vida que lhe dê o fruto da vida. As folhas caem secas aos seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor, para vê-la dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixem a árvore da vida tal como Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não cortem seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que anseia em chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material. Não estejam entre eles,
pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros? Meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse, e suas palavras não passarão, nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, esse texto nos fala como reconhecer o verdadeiro cristão. Não é aquele que fala sobre Jesus, sobre o cristianismo. É claro que tem o seu mérito, porque para falar de Jesus é preciso conhecê-lo. Para falar de cristianismo é preciso conhecer. Mas Jesus, quando esteve aqui, ele não fundou nenhuma religião. Ele não criou nenhum movimento religioso a seu tempo. Jesus, o governador deste planeta, participou da construção do nosso planeta que ora habitamos. Nos conhece pelo nosso nome. E nós, ao seguir os seus ensinamentos, nós nos dizemos cristãos. Mas Jesus não veio aqui à Terra e disse, eu sou o Cristo e aqueles que me seguirem serão chamados cristãos. Jesus veio até a humanidade para que o padrão moral fosse modificado. Porque a seu tempo, quando ele encarnou aqui neste orbe, as coisas andavam um pouco complicadas, muito difíceis. Então Jesus nasce para nos convidar, para fazer este convite amoroso da modificação das nossas condutas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a fim de que consigamos mudar a vibração moral, o padrão moral deste planeta, para podermos então adentrar o reino de Deus, que é um reino de paz, de harmonia, de entendimento entre os homens. Aqui nos diz que vamos reconhecer os verdadeiros cristãos pelas suas obras. E isto quer dizer que poderemos encontrar verdadeiros cristãos em todas as religiões. Porque dizer que somos cristãos é seguir sim a Jesus, o modelo perfeito a ser seguido. É o exemplo perfeito a ser seguido. Vamos encontrar em todas as religiões pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas bondosas. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Nos seus ensinamentos, quando ele nos recomenda que não julguemos. Não vamos julgar o outro, porque na mesma medida nós seremos julgados. Quando nos advertiu que não atiremos nenhuma pedra para o outro, porque também nós somos ainda espíritos imperfeitos, porque também nós ainda estamos incorrendo em alguns enganos, em alguns equívocos, em alguns erros. Mas todos nós vamos evoluir. O tempo é de cada um. Mas nós precisamos empenhar a nossa boa vontade para sobrepor as nossas más tendências. Aquilo que ainda nos atrapalha na nossa caminhada evolutiva. Todos nós almejamos herdar o reino de Deus. Mas vamos saber, meus irmãos, que somente vão adentrar este reino aquele que
conseguiu se modificar, fazer esta reforma íntima, modificar o seu padrão de pensamentos, de sentimentos. Aquele que arregaça as mangas e trabalha pelo outro. Aquele que estende a mão e reergue aqueles que estão caídos. Através de uma palavra, meus irmãos, nós podemos dizer: levanta, meu irmão, continua com perseverança, com fé, com esperança, porque, com certeza, dias melhores virão sempre. Então, o verdadeiro cristão vai se reconhecer, será reconhecido pelas suas obras. A árvore do cristianismo que Jesus nos trouxe e nos deixou através dos seus ensinamentos é uma árvore boa, é uma árvore perfeita. Mas nós fomos colocando algumas questões muito humanas, muito particulares de cada um de nós. E esta árvore, então, não conseguiu dar bons frutos, porque nós colocamos os nossos ideais de espíritos ainda imperfeitos nessa grande caminhada da evolução moral e espiritual. Nós não podemos herdar o reino de Deus somente por dizermos: Senhor, Senhor, eu sou cristão. Não, é preciso fazer mais. É preciso perdoar, é preciso ter a bondade no seu coração, fazer a caridade moral, a caridade material. Sermos sim indulgentes, tentar entender e compreender o outro na altura evolutiva em que se encontra. Porque também nós já estávamos naquela altura. Porque também nós estaremos também naquelas situações. Se não tivemos, estaremos. Porque nós precisamos viver a nossa vida experimentando, as experiências vão vir para cada um de nós. Mas a maneira como nós vamos enfrentar estas situações, a maneira como nós vamos lidar com estas situações na nossa vida, empenhando a nossa boa vontade para fazer o melhor, é que vai definir a nossa entrada no reino de Deus ou não. Todos nós queremos herdar o reino de Deus, este mundo de regeneração. Então, há muito trabalho para se fazer. Jesus foi muito claro nos seus ensinamentos. Não é necessário que acrescentemos absolutamente nada. E nós aqui estamos dizendo as verdades que estão contidas no Evangelho. E a verdade, meus irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. É que todos nós somos espíritos imortais, todos nós temos uma longa vida diante da eternidade na construção da nossa moralidade, sim. Mas é chegado o tempo e nós estamos sendo chamados, como diz esse capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós estamos sendo chamados desde a primeira hora, desde quando Jesus esteve aqui conosco. Antes disso, estamos sempre sendo chamados para a nossa reforma íntima, para a nossa melhora através do trabalho. Não há mais tempo a se perder. Então Jesus veio até nós, nos trouxe uma lei de amor, que nós amássemos sempre Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, amando o próximo com muito respeito, amando o próximo com muito amor, dando a ele o respeito e o amor de irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. E nós precisamos ser caridosos, porque fora da caridade não há salvação. Então, fazer a caridade é explicar, é dar uma palavra de conforto, uma palavra
que consiga colocar no coração daquele que porventura esteja confuso, perdido, cansado nesta viagem da vida, e que possamos dizer a ele: continua, meu irmão, continua, minha irmã, porque a vida é assim. A vida é uma construção e que às vezes teremos momentos mais difíceis um pouco, mas nós vamos conseguir, porque Deus estará sempre conosco, nos assistindo, nos auxiliando. Deus estará sempre conosco ao nosso lado, através da presença do nosso irmão de caminhada. Vai nos alcançando aquilo que nós precisamos para podermos estar em pé, continuando a nossa vida e a nossa caminhada. Que nós tenhamos coragem para também dar bons frutos através das nossas atitudes, através dos nossos sentimentos, através das nossas palavras. Nós precisamos dar bons frutos. Precisamos ser aqueles que conseguem trazer um pouco mais de luz, de entendimento, de paz, aonde quer que nós nos encontremos. Então, nesta linda lição, não basta, meus irmãos, termos nas nossas palavras Senhor, Senhor. Não é somente nestas palavras o nosso ingresso para o reino de Deus. É preciso muito mais. É preciso muito mais entendimento, compreensão. E nós estamos aqui com muito amor, com muita alegria nesta vida. Precisamos cultivar a alegria de viver, precisamos ter a fé, a perseverança para continuarmos. Sabemos que não somos ainda tão perfeitos, gostaríamos de fazer muitas coisas de uma maneira melhor. Se ainda não conseguimos, nós vamos conseguir, porque esta é a nossa intenção, esta é a nossa vontade de vencermos a nós mesmos, de vencer as nossas imperfeições. Então, meus irmãos, que Jesus esteja sempre conosco, esse governador, irmão, mestre e amigo de todas as horas. Neste momento, vamos para preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão,
dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Ajuda-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site